Olá, hoje aqui na Prática Teoria Não é Outra, nós vamos fazer um unboxing de um Gateway Profinet IO-Link. Olá, eu sou o Domingos da Exto. Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouquinho diferente, a gente vai fazer um vídeo de unboxing, né, tendo um primeiro contato aí com um novo dispositivo, uma nova tecnologia que chegou pra gente, a gente achou muito legal e falou, bom, vamos apresentar isso também pro pessoal. Vale ressaltar que esse não é um vídeo patrocinado pelo fabricante, né, pela SICK, apesar da SICK ser um parceiro da Exto, né, uma fabricante de sensores que a gente utiliza aí em diversos kits, ok? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho desse conjunto aqui, especialmente desse cara, que é um Gateway Profinet IO-Link chamado SIG200. Como a gente sabe, né, as redes industriais elas têm tido uma aplicação bastante grande, cada vez mais crescente, né, ainda mais no contexto de indústria 4.0, elas são fundamentais para que a gente possa ter dispositivos de campo cada vez mais inteligentes. Esse cara aqui, ele de um lado fala numa rede bastante sofisticada, que é o Profinet, mas do outro lado ele é o mestre de dispositivos IO-Link. E a IO-Link é uma tecnologia de rede que tem chamado muita atenção porque ela permite dispositivos simples com inteligência. No caso, aqui nós temos dos 3 sensores, 2 são sensores com tecnologia IO-Link e é muito fácil de usar o IO-Link porque o cabeamento é basicamente o mesmo cabeamento do sensor, os sensores fisicamente não são diferentes. Hoje ainda existe uma diferença de preço entre a IO-Link e um dispositivo não IO-Link, mas a tendência é que isso migre ou tenda a ter o mesmo valor no futuro muito próximo. E, portanto, é fácil você construir uma aplicação com sensores convencionais e, ao longo do tempo, ir migrando para a IO-Link. Inclusive, como a gente vai ver, esse dispositivo permite esse tipo de interação entre esses sensores com tecnologia IO-Link e sensores convencionais. Bom, então a gente tem aqui um conjunto de dispositivos que faz parte do Starter Kit da SICK, para começar a trabalhar com IO-Link, né? O principal dispositivo, esse cara daqui, que é o SIG200. O SIG200 é um dispositivo que é um escravo Profinet, tá? Por um lado, e um mestre IO-Link por outro. A gente também pode chamá-lo de Gateway Profinet IO-Link, que na verdade o que ele faz é isso, essa conversão de protocolos, tá? A primeira característica importante é que esse cara é um dispositivo de instalação de campo, então dá para ver aqui que ele é bem robusto, né? Tem várias formas de fixação para você prender ele em campo. Ele tem um grau de proteção IP67, né? Portanto um grau de proteção alto, e isso é possível devido ao tipo de conectores que ele usa, que é um tipo de conector vedado, inclusive, né? As conexões que ele tem aqui são primeiramente 2 conexões Ethernet industrial, tá? Então aqui a gente tem uma conexão Ethernet num conector M12, garantindo aí o grau de proteção de campo. E tem 2 conexões porque, como dispositivo Profinet, ele pode estar ligado em topologias como, por exemplo, o barramento, né? Interessante notar aqui que ele vem com uma tampinha, né? Essa tampinha serve exatamente para a gente colocar aqui nas portas que a gente não está usando, garantindo o grau de proteção, tá? Bom, além da interface Ethernet para conversar Profinet aqui, ele tem 4 portas IO-Link, né? Então essas portas também no conector M12, né? Tem uma pinagem padrão do IO-Link para isso, que é a mesma pinagem, na verdade, dos sensores convencionais, né? Então ele tem aqui 4 portas, essas portas têm os LEDs de sinalização, e é uma característica muito interessante. Se eu coloco um sensor IO-Link, ele vai reconhecer como sensor IO-Link, mas se eu colocar um sensor convencional, ele vai funcionar como se fosse um dispositivo de campo, né? Onde eu consigo acessar o estado desse sensor digital convencional, né? Isso é uma característica muito legal do IO-Link. Além disso, ele tem aqui uma porta de alimentação, ele opera aqui de 10 a 30 volts, né, tipicamente 24 volts, que a gente conecta aqui, e ele também tem uma porta de configuração. Essa porta de configuração serve para a gente fazer uma primeira configuração nele através de um cabo USB. Acessórios que vem junto com ele. Nesse kit de demonstração, né, o Starter Kit, ele vem com uma fontezinha 24 volts, já com um conector adequado para a gente ligar aqui. Ele vem com o cabo USB, de um lado ele é um USB-A, do outro lado é um conector industrial, que é esse padrão aqui de cima, para poder fazer as configurações, também vem no conjunto. E ele também vem com um cabo de alguns metros aqui, um cabo Ethernet industrial, um cabo blindado, né, Ethernet, que de um lado tem um RJ45 blindado, do outro lado o M12, né, de maneira que a gente consegue fazer essa instalação fácil aqui, não precisa de construir cabos para utilizar. Nesse Starter Kit também vem 2 sensores, né? E são sensores com tecnologia IO-Link. Então eu tenho aqui um sensor indutivo. Se a gente olhar aqui, ele é um sensor indutivo aparentemente normal, né? Inclusive a gente vai depois fazer a conexão também de um sensor indutivo não IO-Link, né? Um sensor do mesmo fabricante, da SICK, porém sem tecnologia IO-Link, esse com tecnologia IO-Link. Dá para ver aqui que a gente nem consegue perceber quem que é um, quem que é outro.
Além disso, ele vem também com um sensor óptico de barreira, né, com tecnologia IO-Link também, né. Esse aqui a gente consegue ter mais informações na beirada aqui. Todos eles trabalham com conector M12, né, como a gente viu, e para isso vem também no kit já os cabinhos M12, né? M12 de um lado e M12 do outro para ligar no sensor e no nosso SIG200. Lembrando que o IO-Link, uma das características interessantes é que ele usa exatamente o mesmo cabo de um sensor convencional. Poderia estar montando esse cabo em casa, por exemplo, como a gente fez nesse caso aqui, ó. Nesse nosso sensor a gente tem aqui um cabo montado, né? Um cabo já pronto, que não é IO-Link nem nada, é um cabo normal, né? Bom, com esse conjunto, então, a gente tem aí o básico para poder trabalhar em termos de primeiro contato com a tecnologia IO-Link. Não necessariamente eu preciso ter um Master Profinet. Como a gente vai ver aqui, a gente consegue acessar o IP desse dispositivo. No nosso caso aqui está até já com uma etiquetinha para a gente saber qual que é. Eu consigo acessar através da rede normal e ver a aplicação que está rodando dentro dele e já começar a trabalhar com o IO-Link sem nem ter o Master Profinet ainda. Agora, em termos de recursos de software, que a gente pode ver aqui no SIG200, é o seguinte. Primeiro, estou vendo aqui o site, né, onde tem aqui as informações sobre esse dispositivo. Vou deixar esse link para esse site aqui na descrição. Aqui a gente vai encontrar informações sobre esse dispositivo, manuais de aplicação, manual de programação, vídeos, né? Tem vários tutoriais aqui, tem bastante informação sobre esse dispositivo, tá? Bom, além disso, a gente consegue acessar o próprio dispositivo, no caso aqui endereço 172.10.10.1.89, na minha rede, né? Foi configurado esse endereço e eu consigo acessar. Então, mesmo se eu não estiver trabalhando como um escravo dentro de uma rede Profinet, a gente consegue acessar esse cara para configuração. Na verdade, é necessário que a gente acesse ele para configuração, para teste, né? Servir inclusive como um acesso de manutenção para verificar o status dos sensores. Isso é uma coisa interessante. Um sensor IO-Link, quando ele perde a comunicação, a gente consegue perceber que perdeu a comunicação, né? Quando o sensor queima, por exemplo. Já um sensor convencional, a gente não consegue saber se ele simplesmente perdeu a comunicação ou se ele está num estado de contato não ativado, né? Então, o IO-Link tem essas vantagens. Então, a primeira tela inicial que a gente tem é uma fotinha aqui do próprio dispositivo, né? Onde a gente consegue ver os status aqui, né? A gente vai ver que as LEDs mudam de estado conforme eu ponho a mão na frente ou não, né? Do mesmo jeito que muda aqui no próprio dispositivo, muda no site. Eu consigo ver também nessa tela inicial que os meus dois primeiros dispositivos são do tipo IO-Link, ok? São entradas digitais aqui do ponto de vista desse cara, né? Então são saídas do sensor, entrada do SIG200. E além disso a gente tem aqui outro dispositivo, que é um dispositivo não IO-Link, né? Como o último item aqui. Bom, além disso, a gente consegue ter uma tela de configurações, onde a gente vai ter uma série de informações importantes desse dispositivo. Essas são aquelas configurações que a gente faz usando o cabo USB que acompanha o sistema. Bom, a gente tem as características e informações da rede Profinet que ele suporta, não vamos olhar para isso aqui agora. Tem as características da rede Ethernet, né, da interface Ethernet, inclusive, principalmente aqui, o endereço IP, né, que a gente acabou de acessar. A gente tem toda uma parte de configurações do Profinet. Depois a gente tem informações aqui sobre a porta IO-Link, né? E aqui nessa informação da porta IO-Link a gente tem inclusive a sinalização da pinagem, né? Que é a pinagem padrão aqui, que é a mesma dos sensores convencionais. E eu tenho dizendo aqui, ó, que a minha porta S1 e S2 são portas IO-Link. Eu tenho que configurar o funcionamento dela aqui, no caso como porta IO-Link. E eu tenho mais para frente aqui também a informação de qual dispositivo IO-Link que está lá, né? Então, quando eu faço a configuração, eu tenho que dizer que a porta IO-Link, eu tenho que carregar aqui um arquivo do tipo IODD. Todo dispositivo IO-Link tem um arquivo que passa todas as configurações para o sistema chamado IODD. Então, eu indico qual porta é o dispositivo IO-Link e carrego aqui na hora da configuração o seu arquivo IODD. No caso aqui já está configurado, a primeira porta é a porta do sensor indutivo e a segunda porta é a porta do sensor capacitivo, ou desculpe, o sensor óptico, né? E com isso, então, a gente já tem configurado aqui e consegue ver o funcionamento. Esse cara tem uma outra funcionalidade interessante, que é um editor lógico, tá? Não vou trabalhar com isso agora, mas é possível você criar lógicas combinacionais de valores, de dados, por exemplo, que você lê pelo Profinet
através do estado combinado das portas de entrada. Então é quase como se fosse um dispositivo já de lógica de programação descentralizada. Eu consigo colocar um pequeno programa com algumas combinações de sinais de entrada e resultados de saída. Bom, então uma última característica interessante, que é legal olhar do IO-Link, né, e aí a gente consegue entender de fato o que significa um sensor inteligente, é o fato de a gente conseguir aqui, através da tela de IO-Link Devices, a gente consegue ter informações mais elaboradas dos dispositivos que estão conectados. Então, como a gente pode ver na tela aqui, a gente tem no sensor indutivo, né, toda uma parte de informação. Na verdade, o sensor indutivo ele tem não um limiar de decisão, como o sensor convencional, mas ele tem 4 limiares de decisão. E ele tem também o valor analógico aqui, que seria o valor da intensidade do campo, né, que ele está medindo, o valor de decisão dele, que muda com o tempo. Além disso, a gente tem uma série de informações importantes aqui sobre o funcionamento, sobre versão de software, etc. Né? Todas essas informações, elas vêm do sensor. Né? Na porta 2, por exemplo, aqui nós temos o nosso sensor óptico, né? E aqui a gente consegue ver também, novamente, todas as informações do sensor, várias características, e a gente consegue ver o estado lógico dele aqui. Ele está em estado falso. Se eu romper lá, a gente vai mudar esse estado aqui para verdadeiro, né? E aí eu tiro aqui e volta para falso. E de uma forma diferente do sensor convencional, se eu tiver uma interrupção do cabo, uma falha ou mesmo uma queima do sensor, eu consigo perceber isso pelo IO-Link. Né? Eu vou desconectar esse sensor. E ao fazer isso, a gente vai observar que depois de algum tempo, né, ele vai tentar aqui reconectar esse sensor. Eu vou até mudar aqui, não precisa nem mudar. Ele já identificou aqui, ó, port not available, né? Ou seja, ele perdeu a comunicação, ele está com uma falha de comunicação, não tem os dados. Então, dessa maneira, a gente consegue também fazer um diagnóstico das características do sensor, o que obviamente não é possível num sensor convencional, tradicional, que só tem uma informação de ligado e desligado. E aí, o que você achou desse nosso vídeo de hoje? Você gostou dessa modalidade assim de unboxing, de ver novidades de tecnologia? Se sim, comente aí se foi legal, se a gente deve fazer mais vídeos desse tipo. Inclusive, sugira aí dispositivos e tecnologias que você gostaria de ver num novo vídeo de unboxing. Para saber mais sobre o IO-Link, eu recomendo você dar uma olhada nos nossos cursos de redes industriais, onde a gente aborda essa tecnologia, assim como o Profinet e outras tecnologias de rede bastante usuais e que estão sendo cada vez mais aplicadas na indústria. Se você achou que esse vídeo foi útil para você, por favor, compartilhe ele com outras pessoas que também possam achar útil. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e ative também as notificações para não perder nenhuma novidade nossa.